Fala, minha diretoria! Hoje a gente vai estar falando de orçamento secreto. Será que é secreto mesmo? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve na página. Já é o quarto, quinto vídeo da página de qualidade que a gente está fazendo aí nesse período eleitoral. Se inscreve porque sempre vai ter coisa boa aí. Compartilha o vídeo, esse é um dos assuntos mais comentados da eleição. Esse é um dos assuntos que podem definir a eleição. Compartilha no WhatsApp do grupo da família. Compartilha com aquela galera que tá falando que orçamento secreto é corrupção. Beleza? Bora lá. Quero seguir um passo a passo aqui. Primeiro, o que são as emendas do relator. Galera, é o seguinte. O orçamento federal, ele é executado pelo executivo. Bem fácil de entender. Mas ele precisa ser aprovado pelo legislativo, seguindo regras pré-estabelecidas, que são, de certa forma, se você sair dela, elas são investigadas, julgadas pelo judiciário. Dentro disso daí, o governo, desde a eleição, o Guedes falava disso, né? Menos Brasília, mais Brasil. O governo já tinha uma política de se liberar mais o orçamento para que o Congresso executasse ele, o que acontece em vários países, principalmente os Estados Unidos, para que o Congresso decidisse mais para onde vai o dinheiro. Por quê? O Congresso são as pessoas que foram eleitas, são os representantes do povo. É aquele cara que tem um contato direto ali com a população ali e ele que é cobrado pela população, a falta de hospital, um problema de rodovia, um problema de segurança, prefeito mandando demanda para ele. Então o governo sempre teve já tinha essa política. Mas isso, na verdade, vem mudando desde antes do governo Bolsonaro, já no governo Dilma, por uma imposição do Congresso, e no governo Temer. Porque o que acontecia? Acontecia o famoso toma lá da cá. O governo, antigamente, não era obrigado a liberar emendas parlamentares. Os parlamentares faziam suas emendas, eles tinham direito a essas emendas, mas o governo não era obrigado a liberar ela. O que se foi aprovado? As emendas impositivas, de parlamentares e de bancadas e de estados. Qual que era essa ideia? Você acaba com toma lá da cá com isso. O governo já não tem mais a opção de não liberar o dinheiro. É liberado obrigatoriamente. Em 2021, o que eles criaram? As emendas do relator, que é a mesma coisa, gente. A mesma coisa das outras emendas impositivas que você já tinha. O relator, em concordância com lideranças, com deputados, ele indica liberamento de emendas de forma impositiva. Gente, é muito óbvio entender isso, é muito fácil. Dessa maneira, o presidente perde poder. O presidente está perdendo poder e o Congresso está ganhando. Não tem nada de maracutaia nisso, de corrupção. E esse é o próximo ponto que eu quero ir. Só fazendo aqui uma observação. O primeiro passo é a transparência, pegar uma caneta e exigir, através de uma portaria, né, de um ato administrativo, que todos os ministros coloquem no portal da transparência todos os gastos dos ministérios, especialmente deste orçamento secreto. Se ele é secreto, ele tem alguma coisa errada, né? Se tudo tem que ser público, porque o dinheiro é do povo, é ele que paga o imposto, ele tem que saber quem é que pediu a emenda para o presidente, para onde foi esse dinheiro, como foi esse dinheiro, se esse dinheiro chegou. Então a transparência é o primeiro passo, o passo mais importante. Ele não é o único, mas ele é o primeiro passo, porque ao se dar transparência... Emenda do relator é corrupção? Já respondo de cara. Não. Emenda do relator não é corrupção. Emenda do relator é falta de transparência? É um orçamento secreto? Já respondo de cara. Não. Não é. Gente, vamos lá. Como vai estar aparecendo aí para vocês aí? Todas as emendas, até por uma decisão do STF posteriormente, mas todas as emendas aparecem no Diário Oficial, são obrigadas a aparecer aonde foi gasto. E o dinheiro lá no final, aonde ele é gasto, ele tem que seguir todas as regras do rito processual, do rito de licitação. Ele está sujeito a ser investigado. Quem gasta ele lá na ponta tem que prestar conta. Gente, é um absurdo. Como é que o negócio que está no orçamento da União, na lei de orçamento da União, como é que o negócio que aparece no Diário Oficial
Como é que o negócio que está apontando quanto que foi gasto, aonde foi gasto e como foi gasto, como é que isso é secreto? Quem inventou de que isso é secreto? Me explica como que isso é secreto, se a gente sabe absolutamente tudo sobre. É uma mentira, uma invenção da imprensa. E o foda dessa situação não é estar aqui tendo que explicar isso para vocês. É que quem inventou essa coisa toda sabia que não era orçamento secreto. E aí a gente já liga com o próximo ponto. Por que se inventou isso tudo então? Cara, eu não tô aqui passando pano, falando que todo mundo do governo Bolsonaro é honesto. Nem o próprio Bolsonaro bate muito nisso. Ele fala, se alguém fez coisa errada, tem que pagar, tem que investigar. Eu não acredito que todo mundo do governo Bolsonaro seja honesto, até porque é impossível, olha o tanto de gente que é indicada, olha o tanto de gente que tá na máquina pública. Mas se inventou isso por quê? Porque não há grandes casos de corrupção no governo Bolsonaro. Recentemente se teve um caso de favorecimento de pastor, mas não se tem dinheiro, não se pegou desvio de dinheiro, não se tem nenhuma coisa do tipo. Então assim, não se tem nenhum grande caso de corrupção no governo Bolsonaro. E o que a galera precisava? Precisava de alguma coisa para bater. E aí a gente criou uma coisa, como vocês vão estar vendo aí, que é... A galera criou uma coisa, como vocês vão estar vendo aí, que é comparar o orçamento secreto com o mensalão. E desse é um mensalão potencializado, é o super mensalão feito pelo governo criminoso contra os valores republicanos de Jair Bolsonaro. Portanto, ele está... Cara, de todas as loucuras da imprensa, essa é, tá lá em cima, velho. Tá no topo, sério. Cara, vamos lá, só relembrando aqui, porque o mensalão foi em 2005, eu sei que tem muita gente que não tem nem idade pra lembrar do que foi, do que aconteceu na época. Galera, vamos lá. O PT não tinha maioria na casa. A articulação do PT, feita pelo seu Zé Disseu, era péssima. Obviamente, eles só queriam bater de frente, impor as coisas, não negociavam com ninguém, não conseguiam aprovar nada muito importante. O governo perdeu aquele 1 ano ali que todo governo que chega tem, né, uma facilidade ali para estar aprovando suas coisas, e se precisava criar uma nova maneira. Então o governo não ia virar um pato manco, como se chama nos Estados Unidos, não ia conseguir aprovar mais nada, não tem um congresso. O que o seu Zé Disseu fez então? Os contratos publicitários do governo é uma das coisas mais fáceis de se ter corrupção, porque é muito difícil apontar superfaturamento nele. Você não sabe ali, não é uma comparação, não é igual comprar uma caneta que você sabe, não tem como pagar R$5 numa caneta, se alguém pagou tem alguma coisa errada. Não, ele é mais fácil, por ele ser algo intelectual, ele é mais fácil teoricamente de se fazer corrupção. Então se arrumaram um publicitário corrupto de Belo Horizonte, seu Marcos Valério. Fazia-se contratos superfaturados com esse cara aqui, para que ele sacasse parte do dinheiro que ele ganhava de forma superfaturada e mensalmente pagasse corrupção para deputados votarem junto com o governo. Gente, presta atenção. Mensalão era corrupção com o seu dinheiro para que o governo tivesse uma base no Congresso. Dinheiro superfaturado, gente. Não era negociação de emenda, não era negociação de toma lá da cá do Congresso, não era negociação com bancada, não, era dinheiro superfaturado, dinheiro de conta de corrupção, dinheiro que já tinha vindo de um esquema de superfaturamento para acabar com a democracia. Por que eu tô dramatizando, dizendo que é para acabar com a democracia? Que, porra, se você tá subjugando o Congresso via corrupção, você tá atrapalhando a democracia, pô. O cara não tá votando ali para representar o povo. Ele tá votando ali porque tá recebendo. Isso era o mensalão. Comparar as emendas do relator, que é exatamente tirar o poder do governo, do executivo, de negociar um toma lá da cá com o Congresso, é loucura, é exatamente o contrário. Cara, isso que eu tô fazendo aqui, de ter que explicar isso, nem seria necessário se a imprensa fosse minimamente honesta. O papel de estar fazendo isso aqui era da imprensa tradicional. A gente até sabe que a oposição tem interesse de mentir a favor de um governo, de falar a coisa de uma forma pejorativa, mas a imprensa, era obrigação dela estar explicando para vocês dessa forma que eu estou explicando aqui.
Mas foi a própria imprensa tradicional que inventou essa coisa de orçamento secreto, que inventou essa mentira. Então, resumindo, finalizando o vídeo, o orçamento secreto não tem nada de secreto. Ele não é corrupção. Ele não tem nada a ver com mensalão. E a maioria das coisas que estão te falando sobre são mentiras. Ele é, agora, para finalizar, eu não concordo com ele porque você perde o controle do deputado que indicou o final. Você sabe que foi o relator, você sabe que o relator está respondendo por algum deputado. Você pode cobrar o relator em algum caso de corrupção, você tem esse controle, você tem como saber como esse dinheiro foi gasto, mas tem que ser a máxima transparência possível. O que a gente não pode é, em cima desse pequeno erro, dessa coisa que dá para consertar, mentir de que isso é corrupção e principalmente que isso é culpa do Bolsonaro, que até vetou num primeiro momento isso. Galera, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis falar. Espero que vocês tenham aprendido sobre essa mentira que vem sendo disseminada aí pela própria imprensa. Deixa o teu like, curte, comenta, compartilha, galera. Muita gente tá errando sobre isso aí. Isso pode ajudar a definir as eleições. Compartilha, beleza? Obrigadão aí, abraço.